Uma aliança é o meio pelo qual Deus se relaciona com seu povo. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico! Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. Um dos grandes desafios para o pregador contemporâneo poder interpretar e transmitir a palavra de Deus com segurança e relevância é justamente a capacidade que ele tem de demonstrar a interpretação à luz do seu próprio contexto bíblico. E na realidade, isso daí também é uma das grandes crises hoje em dia na pregação moderna, pelo simples fato de que em muitas igrejas, principalmente na predominância do movimento neopentecostal e toda a sua influência em praticamente todo o meio pentecostal, e é claro, a influência também em muitas igrejas históricas, fizeram com que a mensagem fosse diluída apenas a aplicações diretas. E o que eu quero dizer com aplicações diretas? Por exemplo, quando eu pego um texto, uma determinada passagem, seja do Antigo ou Novo Testamento, e aquilo que está escrito ali, eu interpreto de maneira literal e para hoje, agora. Exatamente o que está acontecendo ali é o que está acontecendo hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais didático, você conseguir entender. É muito comum ouvirmos as pregações acerca do patriarca Jó e ouvirmos falar que Jó, ele perdeu tudo, acabou com tudo, perdeu seus filhos, perdeu riquezas, perdeu patrimônio, a sua casa caiu e o que restou para ele foram as cinzas e um monturo de tudo aquilo que um dia ele teve de patrimônio como um dos homens mais ricos daquele período, e só sobrou para ele raspar suas próprias feridas com um pedaço de telha. Então a aplicação que é feita, a aplicação direta dos pregadores para Jó só sobrou um caco de telha. E talvez você tenha esse caco de telha. Esse caco de telha que está sobre você aí é o Espírito Santo que te ajuda a parar, a raspar suas feridas, que te consola e tudo mais. Isso é simplesmente o quê? Uma aplicação direta. Eu pego aquele detalhe da vida de Jó e falo que todo mundo hoje em dia, tá? Até para uma questão de querer fazer com que as pessoas se identifiquem com a mensagem, mas eu tiro ali sem entender o que o texto no seu contexto quer transmitir para nós, eu simplesmente pego aquele detalhe e aplico diretamente para o ouvinte, sendo que não, as pessoas que entrarem ali, muitas delas podem estar até numa situação difícil, mas não chegar ao ponto de só ter um caco de telha. Entende? Então isso seria o que? A aplicação direta. Pode ter até um certo resultado no que diz respeito a produzir esperança, produzir um pouco de fé de que a situação pode melhorar, mas isso na realidade, primeiro, não é nem o que o texto está querendo dizer, que o que aconteceu com ele é o que está necessariamente acontecendo comigo, e muito menos só a esperança desalinhada de uma fé bíblica que me coloca esperança em Deus, apesar das circunstâncias. Não é o que a Bíblia quer passar, ensinar, não é o propósito da escrita do livro de Jó. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Um dos grandes problemas justamente dessa falta de interpretação, claro, é o desconhecimento e a ignorância, a cisão com a questão do contexto histórico, literário, todo o contexto político, social da época, a ignorância contra as regras mais elementares da hermenêutica, da exegese, e evidentemente que um desconhecimento também, e isso daqui é muito sério, sobre os contextos das alianças que Deus tinha com o seu povo em determinado momento na qual a passagem está inserida. E isso é muito terrível, é necessário a gente poder entender, estudar e analisar. Por quê? Porque um texto que é lido fora do seu contexto de aliança, ele pode trazer uma interpretação e uma doutrina errada. Por exemplo, é muito comum pegar pastores hoje em dia, dessas igrejas neopentecostais, pegarem textos da antiga aliança, que era restritivamente aos judeus, e aplicar diretamente para nós que somos o povo da nova aliança por meio da fé em Jesus, e assim atribuir às obras um caráter salvífico e até mesmo um caráter de desfrute das bênçãos pactuais de Deus, que no contexto da nova aliança é por meio da graça pela fé em Jesus Cristo. Então um desconhecimento do contexto das alianças faz a gente ler e entender a Bíblia de maneira errada. Então eu quero, a partir desse vídeo, alguns vídeos, tratar sobre o contexto das alianças e falar sobre as alianças de Deus com o seu povo. Afinal, as alianças são um meio pelo qual Deus se relaciona com o seu povo.
E nós vamos discutir nesses próximos vídeos cada uma das alianças que Deus firmou com o seu povo. Lembrando, existem as duas grandes e principais alianças. A aliança, a antiga aliança, chamada de antiga aliança, e a nova aliança em Cristo Jesus. Mas entre o intervalo da antiga aliança e nova aliança, houveram outras alianças, mas essas foram mais, vamos dizer assim, pontuais, foram mais específicas, foram com algumas pessoas para alguns propósitos específicos nos quais afetaria o destino da humanidade, mas não eram necessariamente assim as duas alianças com nações, com um povo, melhor dizendo, distintivo. Tanto o povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, como o povo da Nova Aliança em Cristo Jesus. Então nós vamos trabalhar um pouco, mas em primeiro lugar, via de introdução, eu quero trabalhar aqui as questões acerca de aliança. O que é a aliança? Qual o conceito de aliança biblicamente falando? Bom, o conceito de aliança é simplesmente o seguinte: o que é uma aliança biblicamente? Bom, a aliança é um contrato entre as partes, entre duas ou mais partes. Era simplesmente isso, um contrato firmado entre algumas partes, na qual tinha direitos, deveres, no qual havia também promessas, advertências, bênçãos e maldições. É muito comum nós vemos a antiga aliança, nós vemos as bênçãos decorrentes da obediência, as maldições decorrentes da desobediência, nós vemos as promessas de Deus, nós vemos a advertência de Deus caso eles quebrassem as alianças, nós vemos os direitos que eles tinham do desfrute da terra e o dever que eles tinham de ser o povo de Deus, e então Deus seria então Deus seria o seu Deus, se comprometeria em fazê-los habitar na terra, proteger dos inimigos, desde que eles andassem de acordo com a aliança. Isso daí é o conceito mais básico e elementar das alianças. E é interessante justamente que o fato de Deus ele se relacionar com o seu povo por meio das alianças, nós vamos ver algumas dessas, e nós vamos ver pelo menos 7 alianças nas Escrituras. Nós vamos ver a aliança adâmica, que Deus firmou com Adão, né? Não coma de todos os árvores, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela, no dia que você comer, você vai morrer. Nós vamos tratar isso depois. Nós vemos a aliança adâmica, nós vemos a aliança noética com Noé, nós vemos a aliança abraâmica, nós vemos a aliança mosaica, Moisés, Sinai, pode ter também chamado de sinaítica. Nós vemos a aliança palestiniana, lá Deuteronômio e tudo mais, repetição das leis. Nós vemos a aliança davídica e nós vemos a nova aliança. Cada uma dessas alianças em um período específico da história, para um grupo de pessoas e que apontam para deveres, direitos, bênçãos, maldições, advertências. Nós vemos tudo isso registrado em cada uma dessas alianças e nós iremos falar nos próximos vídeos de maneira resumida, introdutória, mas que possa te ajudar a identificar cada uma das passagens que você for ler nas Escrituras à luz das suas alianças e olhar, peraí, essa passagem está dentro de qual contexto? Qual é a aliança que está essa passagem, e assim conseguir fazer uma leitura dentro da aliança, sem esquecer que você precisa fazer a leitura dentro daquela aliança e transpor para a nossa realidade como igreja do século XXI, que faz parte da nova aliança em Cristo Jesus. Logo você vê que pregar não é algo tão simples, não é o tal do Deus dá na hora, não. Exige esforço, exige dedicação, exige estudo, exige análise das Escrituras, porque eu não posso ler um texto fora do seu contexto, senão gera pregação neopentecostal, como eu sempre digo, não é? Então assim, nós vamos entender também que alguma dessas alianças, para a gente finalizar o vídeo, elas eram condicionais e outras eram incondicionais. Dessas alianças, quais eram condicionais? Nós vemos a aliança adâmica, nós vemos a aliança mosaica e a aliança palestiniana. Elas tinham condições, façam isso e acontecerá isso. Mas dentre essas 7 alianças também tinham 4 que eram incondicionais. A abraâmica, davídica, noética e a nova aliança. Porque ela era unilateral. O próprio Deus, ele se colocava na questão de, sobre, vamos dizer assim, entre aspas, a obrigação dele cumprir, sem necessariamente exigir obras. A única coisa que ele exigia era a fé da pessoa com que ele pactuava. Então, é importante nós lermos e estudarmos as alianças para nós podermos ter uma melhor compreensão bíblica e extrairmos o máximo e o melhor do texto bíblico e assim sermos relevantes para a glória de Deus.
Então aqui começa a nossa jornada pelas alianças de Deus nas Escrituras. Eu te faço esse convite para que você acompanhe essa viagem, porque isso vai te ajudar, principalmente você pregador, para que seja relevante na obra de Deus e assim vidas sejam transformadas e você seja cada vez mais eficaz para a glória de Deus. Se você já gostou desse vídeo e está interessado em conhecer melhor das alianças de Deus, não esquece de dar o seu joinha, o seu curtir, dar o seu like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho das notificações, ajuda o canal a crescer, fortalecer, para que possamos todos aprender uns com os outros e assim sermos relevantes para a glória de Deus em Cristo Jesus.